Gente, me desculpa, eu sei que a gente tem uma palestra aqui, tá tudo preparado, tá tudo certinho, mas antes eu preciso fazer algo urgente. É sério, eu tenho uma informação aqui que vai mudar tudo, literalmente tudo. Nesse exato momento, enquanto a gente está aqui, a nossa criatividade está adormecendo, ela está pegando no sono lentamente, sabe? Por conta da rotina, por medo de errar, pela pressa de entregar tudo certo. Se a gente não fizer nada agora, ela vai dormir profundamente. Talvez a gente nem perceba que seja tarde demais. É por isso que eu estou aqui, porque ainda dá tempo. Olha só a informação que eu tenho aqui. Em 1968, a NASA contratou um cientista chamado George Land para fazer um recrutamento e seleção de pessoas bem criativas para trabalharem na NASA. Essa pesquisa foi tão bem sucedida que o George Land resolveu aplicar em outras pessoas e, no caso dele, em outras crianças, para ver como é que era o desenvolvimento dessa pesquisa. Essa pesquisa nada mais era do que o uso de um objeto em outras situações, a multiplicação de possibilidades de algo, um teste bem simples e prático com perguntas e respostas para ver o desempenho de cada um. E olha, eu tenho aqui essa informação. O primeiro grupo de crianças, elas tinham 5 anos de idade. E o nível de gênio criativo que aquelas crianças tinham a partir do resultado daquele teste foi um acerto de 98%. 5 anos, 98%. O que o George resolveu? Ele falou, vamos avançar mais 5 anos para a gente descobrir o que acontece depois de um tempo. Com 10 anos, essas mesmas crianças, elas tinham um aproveitamento desse gênio criativo de 30%. 30%. Resolveram avançar a pesquisa com 15 anos, caiu para 12%. 12%. E essa pesquisa até tentaram parar para que não avançasse, porque estava caindo tanto que a decepção foi tão grande que falaram não para, mas eles resolveram continuar. E nessa continuação eles até procuraram outras pessoas, adultos já, que não participaram propriamente do início do teste. E pasmem, o aproveitamento do gênio criativo a partir desse teste caiu para 2%. 5 anos, 98%. Vida adulta, 2%. Você tem ideia do que isso representa para a gente no nosso dia a dia? Nós concluímos que nós não aprendemos a ser criativos. Nós aprendemos a não ser criativos. A gente nasce com uma carga de criatividade nata da gente, que vem de fábrica. E por conta do ambiente, por conta do que estamos expostos, nós acabamos por deixar de ser criativos ao longo da nossa vida. Ou seja, a criatividade ela não morre, ela dorme. Ela só fica ali quietinha esperando alguém ter coragem de acordá-la. Esses dias eu estava aqui na minha sala observando alguns itens e eu me deparei com uma caixa de Lego, sabe? Uma caixa de Lego que eu olhei e falei, isso é coisa de criança, isso não é uma coisa de adulto. Só que nesse exato momento que eu estava pensando isso, eu estava tentando mudar a disposição da sala, eu estava precisando criar novos ambientes de trabalho e eu, sem perceber, eu estava ali fazendo o quê? Testando novos formatos, combinações e encaixes igual quando eu era criança, semelhante à minha caixa de Lego. Foi aí que eu percebi, não existe coisa de criança, existe coisa que desperta a criança interior dentro da gente. E qual é a conexão de tudo isso? A conexão de tudo isso é, se enquanto criança eu tenho um nível de criatividade maior, é necessário que eu permaneça com essa criança interior ativa dentro de mim para que eu consiga ter novas possibilidades. Existem 2 tipos de pensamento, o divergente e o convergente. Vamos lá, é bem prático e simples da gente entender. O divergente é quando a gente cria possibilidades, quando a gente imagina outras ações e outras formas de fazer, seja numa tarefa do dia a dia simples ou algo complexo que exija possibilidades criativas.
E o convergente é o pensamento que eu escolho dentre aquelas possibilidades qual tomada de decisão eu vou fazer. Enquanto criança, o nosso pensamento divergente, ele é amplificado, ele é grande, ele é expansivo. Sabe a criança que pergunta, que cria possibilidades, que não tem regra, que vai lá e faz? Então, é o pensamento divergente. Ela tem várias e várias possibilidades. À medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai passando a ter um pensamento mais convergente. A gente diminui as possibilidades e começa já a executar dentro do que a gente tem de histórico, dentro do que a gente fez de comparativo, das mínimas possibilidades que nós temos, do que nós já executamos, e aí nós perdemos as possibilidades para que a gente execute, para que a gente faça, para que a gente resolva. E é aí onde mora o problema. Sabe onde mora o problema? A criança interior, que tem várias possibilidades, ela vai ter um acerto maior, porque quanto maior as possibilidades, maior vai ser a probabilidade de encontrar algo que dê certo e que funcione e que, sobretudo, seja criativo. E aí esse adulto que não é divergente, que não tem possibilidades, ele acaba tomando decisões com poucas alternativas. E é aqui onde mora a criatividade. E aí você me pergunta, tá, me fala então aí coisas práticas que eu posso fazer no meu dia a dia para eu despertar essa criatividade que está dentro de mim. Primeiro de tudo, crie sem julgar. É importante que você gere possibilidades, é importante que você expanda as alternativas sem que você julgue primeiro. Crie. Depois você lança o filtro e julga depois. Muitas pessoas acabam já julgando as suas possibilidades e alternativas, dizendo, isso não vai dar certo, isso daí não vai funcionar, isso aí não tem nada a ver. Sabe, as grandes ideias que parecem ser absurdas no começo podem ser, talvez, a resolução de um grande problema e ser a inovação que a sua vida, empresa ou negócio precisa. 2, volte a brincar. Volte a brincar. Como era bacana a gente poder brincar enquanto criança, pré-adolescente, adolescente, sabe? Faça algo sem propósito, faça por fazer, sabe? Rabisque, monte, invente. Brincar é a linguagem original da criatividade. Eu vou repetir para você. Brincar é a linguagem original da criatividade. Volte a brincar. E por fim, crie uma rotina criativa. Sabe, criar uma rotina criativa vai ser bem antagônico, calma. É você muitas vezes quebrar a rotina. Eu vou explicar. Sabe, no seu dia a dia, no seu escritório, no seu espaço, que tal todos os dias você mudar um objeto de lugar? Que tal quando você estiver indo para a sua empresa ou voltando para casa ou indo para a escola, você ir por uma rota diferente, que seja segura? Imagina você fazer uma coisa que parece ser simples no seu dia a dia, mas apenas mudar. E quando a gente cria uma rotina criativa, é a gente quebrar essa rotina. É a gente fazer algo novo todos os dias, por mais que seja pequeno. O papel de parede do seu celular, quanto tempo que você mudou a cor desse papel de parede, sabe? Muda ele aí agora. Você pode falar, mas isso não tem nada a ver, mas são pequenas mudanças que vão gerar criatividade no nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão enrijecido em não mudar que um simples background de um telefone faz com que gere algo novo e a gente lá na frente, a gente tenha possibilidades e alternativas na hora de tomar uma decisão e ter uma resposta criativa. A gente não pode impedir do tempo passar. Mas a gente pode impedir que a nossa criatividade vá embora junto com ele. Antes que seja tarde demais. Desperte a sua criatividade.